aí. Ok, combinado. Tá? Eu vou deixar dar 8 aqui exatamente. Para a gente poder começar oficialmente. Ok. Aí. São 8 horas, então, tá? Então, bom dia a todos, né, gente? Hoje são 14 de agosto de 2020. É um prazer, né, ter a professora Eliana aqui com a gente, nessa sexta-feira de manhã, do nosso centro de estudos. A professora Eliane é professora adjunta do Departamento de Cirurgia da UFMG, também, né, assim, anestesiologista da Rede Mater Dei de Saúde, tem um fellowship de anestesia obstétrica na Universidade de Toronto, no Canadá. Vai falar para a gente hoje sobre assistência obstétrica, né, a experiência canadense versus a vivência no Brasil. O professor Henrique Vitor Leite vai ser debatedor hoje, ele é professor titular do nosso departamento. Além disso, também, ele é coordenador da residência médica em ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG e é membro do corpo clínico da clínica Sonar da Opção. É um prazer, viu, Eliane, ter você aqui com a gente. Nossa, o prazer é meu, Mariana. Você não faz ideia de como feliz quando eu recebi esse convite. Primeiro, que bom. Foi para falar naquele lugar que é a minha casa, né, que é o FMG. Então, e segundo, para falar da coisa que eu mais gosto, né, em anestesia. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a vocês por reservarem um tempo essa manhã para participarem. Bom, então, a ideia é falar sobre uma comparação entre duas experiências, né? A vivência no Canadá e a vivência aqui. Eu queria só explicar rapidamente do que se trata a comparação que eu vou fazer, é a comparação com o fellowship que eu fiz. Então, o fellowship, ele pertence à Universidade de Toronto, ele é um fellowship em anestesia obstétrica, e aí, a gente normalmente, para começar esse programa, a gente começa a se candidatar 1 ano e meio, 2 anos antes do início do programa. Existe um processo de seleção com algumas etapas, e assim que você é aprovado, você precisa de ter um visto de trabalho para ir para o Canadá, e abaixo aqui nesse slide, existem duas sociedades, né, duas associações às quais você começa a pertencer. Do lado esquerdo é o Colégio de Cirurgiões e Clínicos de Ontário, que é como se fosse o CRM, né, de Ontário. Então, você precisa aplicar para ser aprovado nesse CRM, e nisso a UFMG foi super bacana, porque eles mandam uma série de perguntas para a UFMG, e é preciso ter uma resposta a essas perguntas. Então, você oficialmente precisa ser inscrito como médico na província. E depois, e com isso, você consegue praticar medicina em qualquer dos hospitais da universidade, que são vários, são pelo menos 6 hospitais dentro da cidade, né, do estado, na verdade. Na verdade, 6 na cidade e vários no estado. E você precisa ter uma coisa que equivale a um seguro médico para praticar a medicina lá. Lá não existe prática de medicina sem seguro médico. Isso é uma diferença importante. E não é uma grande surpresa saber que o seguro médico mais caro dos mais caros é a obstetrícia, né? A obstetrícia está entre esses. Então, uma boa parte do salário é pago, uma boa parte mesmo, assim, do salário anual é pago para esse seguro. E a gente também precisa pagar um seguro como fellow em anestesia. O hospital onde eu fiz o fellow foi esse, ele se chama Mount Sinai, é um hospital que foi fundado em 1923, é um hospital filantrópico que foi fundado por judeus, e é uma coisa curiosa que eu nem sabia, a maior parte das grandes cidades tem um hospital que foi fundado por judeus, eu achei muito interessante, aliás, foi muito interessante conviver, né, no meio desse hospital, porque normalmente, no passado, e me corrijam se eu estiver enganada, mas os judeus não podiam frequentar os mesmos hospitais, né, das pessoas que não eram judias, e aí eles fundavam hospitais próprios. E aí, esse é um deles. Ele tem 418 leitos e tem cerca de 6.500 partos por ano, ou seja, é um hospital gigante. Essa aqui é a imagem do centro obstétrico. Nós temos 2 corredores como esse. Cada corredor desse tem cerca de 12 quartos. Cada porta dessa é um quarto e cada quarto desse é um quarto de parto.
Então, nós tínhamos 22 quartos de parto dentro do centro obstétrico, que normalmente estavam completamente cheios, e no final desse corredor, de cada um desses corredores, a gente tinha entrada para o centro cirúrgico. E lá dentro nós tínhamos 5 salas de cirurgia, duas delas que ficavam sempre reservadas para urgências e emergências, e duas delas eram para cesariana de vendados e um para outras cirurgias que tinham a ver com a obstetrícia. A gente fazia um estágio probatório que durava entre 1 e 3 meses. Esse estágio era todo feito no centro cirúrgico e você precisava ser aprovado nesse estágio para você conseguir começar o fellow. Então, a gente ficava, parecia Detran, sabe? A gente ficava sendo observado durante as anestesias que nós fazíamos e o observador tinha lá uma pranchetinha, no final do dia fazia lá uma discussão de como tinha sido o dia, até um dia que você começava a receber boas indicações. Na verdade, como eu vou comentar um pouco mais à frente, no Canadá, o estilo de ensinar é muito diferente do estilo daqui. Então, o que acontecia era que quando você não recebia mais críticas no seu dia, significava que você estava indo muito bem. Porque não existe lá, se você fez uma coisa muito bem feita, você não fez mais do que sua obrigação. Então, era isso que acontecia durante essas semanas. E foi engraçado porque no final de umas 2 semanas, todos os fellows começam a ficar meio deprimidos, que você fala assim, gente, ninguém fala nada de bom que eu fiz, né? E aí depois você descobre que na cultura canadense é assim que funciona, né? Ninguém vai te elogiar, a não ser que você faça uma coisa surrealmente boa. Depois desse tempo que você, né, assim que você recebe a sua aprovação, você começa a trabalhar o tempo completo em todos os setores. Então, eram 2 dias a semana no centro cirúrgico, 2 dias no centro obstétrico, um período no consultório de pré-anestésico e um período reservado só para pesquisa, e a pesquisa lá ela é remunerada. E ela é remunerada em parte pelo Estado, em parte por iniciativa privada, e em parte pelos próprios pesquisadores, que dão uma parte do seu salário para que a pesquisa consiga continuar. Normalmente eu trabalhava entre 7 e 17 horas, e às 17 horas acabava mesmo. Então, uma pessoa chegava para te render o plantão, né, noturno, havia uma transição de 16 a 17, mas assim, não tinha essa história de ficar além do tempo, né? O tempo ele era regular e você precisava respeitar. Nós tínhamos 3 reuniões clínicas por semana, 2 dos fellows e uma com o serviço inteiro, em torno de 3 plantões por mês, e lá existe a figura do pré-plantão. Então, no dia que você vai fazer plantão noturno, você não trabalha durante o dia, e existe também a figura do pós-plantão. Então, você é proibido de trabalhar no dia seguinte. E isso é proibido mesmo, assim, você não pode trabalhar, não existe essa história de trabalhar em vários lugares e você trabalhar no pré-plantão e trabalhar no pós-plantão. Os plantões, eles eram de segunda a sexta, e a característica lá é que o plantão dura mais do que aqui. A plantão começa às 16 e ele termina às 8. Às 16 você chega e aí tem a passagem de plantão, né? E aí você assume e às 8 horas termina. E no final de semana existe uma conjugação de maneira a reduzir o número de pessoas que trabalham. Então, quem trabalhava na sexta à noite trabalhava no domingo dia, e quem trabalhava no sábado dia trabalhava no domingo à noite. Ou seja, o seu final de semana ficava reservado para aquela atividade. Eu achei interessante esse modelo de trabalho, porque ele é um pouco diferente do nosso, e ele é um modelo bem rigoroso. Não existe alternativa para você fazer de uma maneira diferente dessa daqui. O que eu fiz? Durante o fellow, eu fui fazendo assim. À medida que eu via coisas diferentes acontecendo, tanto em qualquer lugar que eu estava, eu começava a anotar. Eu tomei essa decisão para poder não me esquecer do que eu via de diferente. E eu anotei várias coisas, e é com base nessas anotações que essa aula foi construída. Porque aí eu tentava entender o que eles faziam diferente de nós e depois por que eles faziam dessa forma. E na obstetrícia eu tive muita ajuda desse colega. Esse colega é um obstetra, ele nasceu no Mato Grosso, e depois de fazer uma pós-graduação, ele foi fazer um fellow lá, e o caminho para trabalhar no Canadá, um dos caminhos, é você fazer alguns fellows seguidos, normalmente 2 ou 3, e depois disso você é contratado pela universidade. Um outro caminho, obviamente, é você ser convidado para trabalhar. Eu não sei se vocês conhecem o doutor Nucélio, ele é um colega, né, daqui do Brasil, que foi convidado a trabalhar lá,
E o Ernesto, ele é um colega assim, ele já estava no segundo fellow dele é em obstetrícia, porque o desejo dele é trabalhar lá. Não sei, o Ernesto me ajudou muito, porque muitas dúvidas que eu tinha e que eram meio assim, nossa, mas por quê isso, né? Para eles era muito primária, eu perguntava ao Ernesto, né? Porque aí ele conseguia me explicar por que que uma coisa era tão diferente, uma coisa tão básica, tão diferente daqui. Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre 4 coisas. É claro que eu não vou me atrever muito a falar de diferenças obstétricas, embora no final, se vocês quiserem perguntar coisas, várias coisas eu consegui aprender, mas eu vou focar, obviamente, em anestesia obstétrica, que foi aquilo que eu aprendi melhor e que eu consegui perceber melhor algumas diferenças. Vou começar falando sobre a asepsia e a antisepsia. A sepsia e a antisepsia lá é um assunto muito sério. Quando a gente começa a trabalhar, eles filmam a gente fazendo as coisas. Eles filmam para poder depois você assistir e você entender o que você estava fazendo de certo e de errado. E eles têm vários trabalhos sobre isso. Por exemplo, uma coisa super simples. Quando eu estou trabalhando na bandeja de anestesia, eu não posso cruzar o meu braço em cima da bandeja, porque teve um trabalho que saiu de lá que mostra que toda vez que você cruza o seu braço sem proteção em cima de uma bandeja, esse trabalho foi feito colocando placas de Petri em cima das bandejas de anestesia, várias bactérias caem no seu braço e contaminam aquele lugar. Teve uma época até que eles consideraram que o anestesista devia vestir capote para fazer bloqueio de neuroeixo. Mas aí eles concluíram que, clinicamente, vestir o capote não faz muita diferença. Mas a contaminação ela é maior. Então, a gente precisa aprender a trabalhar pelas laterais das bandejas. E isso serve para, obviamente, qualquer procedimento em que você não está vestindo o seu capote. Então, esse é o quarto, né, daquelas portas que vocês viram no começo, onde o parto acontecia. Esse é o quarto de parto de lá. Esse quarto de parto, ele tenta parecer um quarto normal, que é uma ideia de trazer mais acolhimento para as pacientes, e é nesse lugar onde a gente faz a analgesia. A gente não leva a paciente para nenhum lugar para poder fazer analgesia. Aqui em Belo Horizonte, eu sei que ainda alguns serviços fazem isso, e já foi comprovado que isso não faz muita diferença. A diferença é que se for fazer analgesia fora do centro cirúrgico, você precisa tomar alguns cuidados. Então, a primeira coisa que acontecia era uma sinalização na porta. Então, durante a analgesia, a porta do quarto ficava fechada e tinha essa sinalização. Então, ninguém podia entrar naquela porta, porque aquilo ali teria que se transformar em um ambiente com pouca movimentação. Quem participava era uma enfermeira obstétrica e era permitida a permanência de um acompanhante. Nesse quarto, não costumava ter restrição do número de pessoas que ficam lá dentro da família. Claro que não dá para acomodar todo mundo, mas eles mantinham, né? O quarto era grande, então às vezes tinha famílias que tinham muitas pessoas lá dentro. A gente precisava usar gorro e precisava usar máscara, isso era obrigatório, nós e todas as pessoas que estavam acompanhando, e a paciente ficava sempre com gorro. A abertura da bandeja era feita lá dentro pelo anestesiologista, depois de umas regras de antisepsia, e durante o parto vaginal, a família podia ficar presente no parto, se o gestante autorizasse, quem quisesse podia participar do processo, e o gorro ele era obrigatório para o obstetra, mas ele não era obrigatório para as outras pessoas, nem máscara, nada disso, era um ambiente que ele não parecia né, como acontece aqui, uma sala de cirurgia. Bom, sobre o ensino lá, o ensino é muito diferente do nosso ensino, né? Eu comecei a comentar no começo da apresentação. Teve um dado momento do meu estágio probatório, quando eu parei de receber críticas, que eu cheguei na sala de cirurgia e tinha uma pessoa lá, uma menina. E aí, ela se apresentou, ela era uma residente de anestesia, e aí eu entendi que naquele dia eles iam avaliar se eu sabia ensinar alguma coisa a alguém. E aí, naquele dia, eu estava fazendo uma anestesia lá para uma fratura de fêmur. Lá é pouquíssimo comum a gente fazer raquianestesia. Raquianestesia é uma coisa, assim, é uma raridade no centro cirúrgico, não no centro obstétrico, né, obviamente. Então, essa anestesia ia ser uma anestesia geral. Os pacientes lá, eles são pessoas que eles não gostam muito dessa questão da anestesia neuroaxial. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então, no começo dessa anestesia, era uma paciente muito obesa, ela pesava uns 160 quilos, e aí no começo dessa anestesia, assim que eu induzi a anestesia, a residente não conseguiu ventilar muito bem a paciente e a saturação começou a cair.
Isso é uma coisa super comum em anestesia, quando você induz, a língua cai, obstrui o fluxo do ar, e aí é por isso que a pessoa desatura. Então, você tem que fazer alguns movimentos na cabeça, ou colocar aquela câmera de Vedel para poder recrutar. E aí, muito bem. Aí, quando terminou, eu pensei, é isso que eu vou ensinar, né? É isso que eu vou discutir com essa menina hoje. Então, assim que as coisas ficaram mais tranquilas, eu perguntei para ela assim, por que você acha que essa paciente desaturou quando a gente começou? Aí ela me respondeu assim, existem 8 causas de hipóxia. A primeira causa de hipóxia tem a ver com a concentração arterial de O2. A concentração arterial de O2 é definida pela concentração de hemoglobina, pela saturação de hemoglobina, por um fator que é 0,0018, e aí foi. E aí, meia hora depois, ela ainda estava respondendo a minha pergunta. E eu pensei assim, primeira coisa que eu pensei, ó, para eu fazer uma pergunta, eu preciso estudar muito a resposta dessa pergunta, porque do contrário, eu vou passar muito aperto. E quando ela terminou a resposta, que durou um bom tempo, eu perguntei, mas por que que essa paciente aqui desaturou? Aí ela parou e ficou pensando, porque eu acho que ela gastou tanto tempo para formular a resposta que ela nem se lembrava mais do que tinha acontecido. E aí ela parou e pensou, e aí eu falei, então, vamos pensar, né? Quando a gente induz a necessidade, aí ela falou, já sei. Aqui no Brasil, se você faz uma pergunta dessa para um residente, o residente te responde em 30 segundos. Ele vai direto ao ponto. Talvez ele não saiba talvez ele nem saiba que tem 8 causas de hipóxia, mas do ponto de vista prático, ele sabe exatamente o que precisa ser feito. E lá eu entendi que toda pergunta é uma prova teórica. As pessoas, elas o tempo todo, elas se sentem avaliadas como se fosse uma prova oral, me perdoa. E aí, quando terminou isso, eu falei, olha, você está de parabéns, assim, porque né, o seu conhecimento sobre a teoria desse assunto é muito boa, mas assim, você precisa pensar mais na prática, né? E aí, o que que aconteceu com isso? Ganhei uma nota péssima nesse dia, porque o examinador me falou, não foi bom o que ela fez. O que ela fez foi se enrolar muito. Ela respondeu aquilo que é a obrigação dela, ela tem que saber quais são as causas de hipóxia, mas ela não soube te responder a pergunta mais importante. Então, você não pode elogiar uma pessoa assim. Uma pessoa assim, ela precisa de saber que ela, né, ela tem que melhorar. E aí eu percebi que era assim que as coisas funcionavam lá. Foi nessa hora que eu percebi por que que eu não tinha recebido nenhum elogio. E que eu não ia receber, nem eu, nem a maioria das pessoas, exceto se alguma coisa surreal, alguma coisa muito importante tivesse sido feita. E é assim que as coisas funcionam lá. As pessoas, elas se sentem na obrigação de fazer o melhor possível o tempo inteiro, e elas estão acostumadas a serem criticadas, e elas entendem que a crítica é uma coisa construtiva para fazê-las melhorar. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre analgesia para o trabalho de parto e para o parto. Alguns anos atrás, há cerca de 15 anos atrás, a analgesia de parto lá nesse hospital, e também né, a maior parte dos hospitais da universidade, era como aqui no Brasil, sabe? Era um emaranhado de coisas. Cada um fazia o que queria, do jeito que queria, do jeito que tinha aprendido. Então, as técnicas eram empregadas assim, de maneira variada. É, os resultados, obviamente, eram variados, porque né, quando você aplica técnicas diferentes, você tem resultados diferentes, até que o momento que os obstetras falaram, gente, a gente precisa resolver isso, porque eu preciso saber o que, que vai acontecer. Eu preciso saber o que, que eu tenho que esperar desse procedimento. E aí eles começaram a desatar esse nó, e aí, para desatar esse nó, a gente tem um monte de trabalhos publicados para poder explicar. Uma coisa importante lá é que toda vez que existe uma pergunta, existe um trabalho. Os trabalhos, eles não são feitos para preencher um currículo, eles não são feitos para mostrar uma produtividade, os trabalhos são feitos para responder perguntas. O trabalho lá, ele tem que gerar algum benefício para o serviço, mesmo que esse benefício não traga dinheiro, se trouxer, obviamente, melhor, mas o trabalho ele tem esse objetivo, o trabalho clínico, obviamente, dentro né, do hospital. Então, começou-se a produzir uma série de trabalhos para tentar entender o que era melhor fazer. Bom, algumas coisas eram básicas, todo mundo já conhecia, todo mundo conhece aqui no Brasil. Para a gente poder ter uma boa analgesia, a gente precisa anestesiar essa área que está ali em vermelho. Então, no primeiro estado do trabalho de parto, nós precisamos de uma analgesia que vá do dermátomo T10 ao dermátomo L1. Significa que a gente precisa anestesiar o útero, porque o primeiro estágio ele equivale muito à contração, à dor provocada pela contração uterina. E no período expulsivo, a gente precisa anestesiar o períneo. Então, a gente precisa fazer a analgesia de fibras S2, S3 e S4, que vão formar o nervo pudendo, que é quem vai inervar o períneo.
Então, isso aí já era uma coisa conhecida. Como é que a gente faz analgesia normalmente? Normalmente, a gente usa o espaço peridural, e lá no espaço peridural, a gente quer atingir as raízes nervosas. A gente sabe, como nessa foto que está mostrada aí abaixo, que a raiz nervosa ela é formada por uma série de fibras, de vários tipos. E o que a gente quer, e todo mundo já sabia disso há muito tempo atrás, é anestesiar só um tipo de fibra, que são as fibras do tipo sensitivo dolorosas. E para nossa sorte, como mostrado pelas setas vermelhas, essas fibras são as fibras, as menores fibras, e que tem uma bainha de mielina menor, como estão mostrados aí nas setas. Essas fibras das setas, elas são todas fibras sensitivas de dor. As outras fibras, que são as motoras, as fibras sensitivas de tato, elas são fibras maiores e mais mielinizadas. Então, para eu fazer uma analgesia diferencial, para eu bloquear só essas fibras, eu preciso usar menos anestésico e uma quantidade que seja equivalente ao bloqueio só dessas fibras. Para o nosso azar, essas fibras também, as fibras do sistema nervoso simpático, elas também têm essa mesma característica. E as fibras de temperatura também têm essa mesma característica. Então, quando eu bloqueio as fibras sensitivas dolorosas, eu também bloqueio as fibras que transmitem calor, temperatura, né, frio ou calor, e eu também bloqueio fibras do sistema nervoso simpático. É por isso que quando a gente faz uma analgesia, se a gente quiser testar essa analgesia, a gente tem que usar a temperatura, porque do contrário você não consegue saber aonde a analgesia está localizada. Então, para isso, o que a gente faz? A gente injeta um anestésico, né, normalmente entre L3 e L4, nessa parte da coluna, e com o tempo esse anestésico ele se dispersa. E nós sabemos que a cada 1 ml de anestésico que a gente injeta, a gente atinge 1,5 dermátomos para cima e para baixo. Então, normalmente, se eu uso uma dose lá de 15 ml, eu consigo fazer a analgesia chegar de T10 a S4. Mas, se a gente for olhar bem detalhadamente, a gente percebe que a parte que fica com maior intensidade de analgesia é o lugar onde eu injetei. E que as extremidades, elas ficam menos anestesiadas. Então, eu preciso mostrar esse gráfico só para lembrar de como que as coisas, né, de como é a anatomia, porque eu vou precisar disso para explicar algumas coisas importantes na frente. Então, aqui do lado esquerdo tem uma ressonância, né, mostrando a coluna, e do lado direito tem um gráficozinho mostrando como é que a gente faz para chegar nos espaços que a gente precisa atingir. Então, de fora para dentro, a gente tem em laranja a pele subcutânea, em seguida a gente atravessa alguns ligamentos, primeiro supraespinhoso, depois ligamento amarelo, e a gente chega no espaço peridural. Aí a gente tem uma membrana que é dupla, porque anatomicamente elas são separadas, mas na prática elas são coladas, que são a dura mater e a aracnoide, e abaixo disso o espaço subaracnoide, onde está o líquido. Bom, eu vou usar esse gráfico agora para a gente poder entender algumas coisas de técnica. Então, esse aí é o mesmo gráfico. Então, a primeira técnica que pode ser usada é a anestesia, analgesia, né, peridural. Ah, falar nisso, eu estou intercalando, né, toda hora anestesia e analgesia, e eu queria só fazer uma observação sobre isso. A analgesia é só um tipo de anestesia. Por que a gente chama isso de analgesia de parto? Porque analgesia significa só tirar a dor. Quando a gente faz anestesia, a analgesia é um tipo de anestesia, mas ela também pode incluir tirar todas as sensações. É por isso que é mais correto falar analgesia, mas não está errado falar anestesia para o trabalho de parto. Então, a gente chega com uma agulha aí no espaço peridural, e aí a gente coloca um catéter nesse espaço peridural, e lá a gente injeta o nosso anestésico, que vai se dispersar daquela maneira que eu mostrei no gráfico anterior, vai banhar as raízes nervosas e vai fazer aquele bloqueio diferencial só das fibras que nós estamos querendo, que são as fibras dolorosas, associadas a fibras de temperatura e a fibras do sistema nervoso simpático. Então, isso é analgesia peridural. Uma outra possibilidade é eu colocar essa agulha, normalmente a gente usa kits de uma agulha dentro da outra, por isso que é assim que funciona, como mostrou nesse gráfico. A gente entra com a agulha lá no espaço subaracnoide e a gente injeta um pouquinho de anestésico lá. O espaço subaracnoide ele fica muito mais perto das fibras, por isso a gente não precisa de muita quantidade de anestésico. Aí a gente tira essa agulha, esse anestésico vai se dispersar e aí pela agulha do espaço peridural a gente coloca o catéter. E em seguida, se eu preciso injetar outras doses, eu injeto no espaço peridural. Essa anestesia, né, essa analgesia se chama analgesia combinada. Essas duas analgesias, elas são absolutamente equivalentes, como eu vou mostrar adiante. E tem uma terceira técnica,
que a gente pode utilizar, que ela é assim, eu coloco a agulha no espaço peridural, e aí com a outra agulha, essa agulha tem que ser um pouco mais calibrosa, eu entro no espaço subaracnoide, e aí eu faço um buraquinho na gramada, eu não injeto nada no espaço subaracnoide. E aí eu entro com o catéter e injeto o anestésico no espaço peridural. O que vai acontecer? Uma parte desse anestésico vai passar pelo buraquinho e vai chegar no espaço subaracnoide. Essa técnica parece estranha, né? Porque você vai furar a gramada, não vai injetar nada lá, mas é exatamente isso que é para ser feito. E essa técnica se chama peridural com punção dural. Você só faz o buraquinho para poder fazer o anestésico atravessar. Bom, então, qual é o problema grande que a gente tem? E já já eu vou voltar nessas técnicas. Quando eu injeto, né, esse gráfico aí, essa figura você já conhece, eu tenho um problema com as fibras sacrais, porque as fibras sacrais, infelizmente, elas são mais calibrosas do que as fibras lombares. E o anestésico que chega lá é um anestésico muito diluído. Então, vocês conhecem muito bem esse problema. Quando uma pessoa, uma paciente chega no final do trabalho de parto, no período expulsivo, muitas vezes as fibras sacrais não estão anestesiadas. E aí a paciente sente dor, ou então ela sente aquela coisa que ela chama de pressão, que é dor. Aquilo lhe incomoda muito, como vocês podem saber. E isso é um problema que precisava ser resolvido, ele precisa ser resolvido no fim das contas, porque é uma experiência, às vezes, muito desagradável. Então, se eu faço analgesias, né, do jeito tradicional, eu não consigo fazer, eu não consigo pegar nessas fibras de maneira adequada e fazer um período expulsivo sem dor. E, obviamente, que se um paciente chega em período expulsivo, com uma dose que eu faço de peridural, eu não vou conseguir anestesiar fazer analgesia nessas fibras. Então, com isso tudo na cabeça, quais são as recomendações atuais? A analgesia peridural, ela vai servir para qualquer momento, então, exceto o período expulsivo. A analgesia combinada, como eu uso um anestésico que é mais denso que o líquor, como está mostrado aí na figura, esse anestésico tende a descer um pouco mais e fazer uma analgesia mais adequada nas fibras sacrais. E aqui eu estou falando de analgesia, não estou falando de injetar medicamento para fazer bloqueio motor, para fazer aquelas coisas que a gente conhece, mas que isso aí já é um assunto que já passou. A gente sabe hoje qual é a quantidade de anestésico que a gente tem que injetar para isso não acontecer. Essa discussão aí ela já é antiga. Eu estou falando agora de otimizar o que a gente tem. Então, em período expulsivo, o ideal é você usar uma analgesia combinada. E no Brasil a gente tem um problema porque a gente não tem esse kit que tem duas agulhas, uma por dentro da outra. A gente até tem, mas os convênios, eles não permitem que a gente use porque eles não autorizam. Então, a gente tem que fazer duas funções. O que também tudo bem, assim, dá mais trabalho, mas tudo bem, a gente faz uma função, né, para RAC e depois uma outra função para peridural. Isso vai servir para o período expulsivo. E quando tudo dá errado, sabe aquela analgesia que não está funcionando? Isso aí é uma outra aula, porque tem uma série de causas para isso e uma série de soluções. Mas uma possibilidade de uma analgesia que não está funcionando, às vezes é um problema anatômico no espaço peridural. Então, essa técnica de peridural com punção dural, ela deve ser reservada, obviamente pode ser usada em qualquer momento, mas ela deve ser reservada para você resgatar falhas, porque você vai conseguir uma dispersão melhor do anestésico. Então, em relação à técnica, essa foi a primeira coisa que foi definida. O que seria usado em cada momento. Então, ficou definido que a analgesia peridural seria o padrão, período expulsivo seria a analgesia combinada, e a abordagem de falhas, dependendo do tipo de falhas, seria com peridural, com punção dural. Bom, então agora vamos para a segunda parte disso, porque a questão da técnica já tinha sido desenrolada e aí precisava da questão de doses. As doses já são conhecidas, como eu disse, mas as doses, elas podem variar. O que acontece aqui no Brasil e lá? A paciente chega com dor, muita dor, e aí ela solicita analgesia, e a analgesia faz ela ficar sem dor. Então ela sai de um momento de dor extrema e para um momento de dor, momento sem dor ou com dor mínima. Esse momento de dor extrema não necessariamente é real, porque a analgesia ela pode ser feita assim que a paciente solicita. Então, por exemplo, lá aconteciam umas coisas muito diferentonas, assim. Lá existia muita indução com balão intrauterino. Na verdade, a paciente ela recebia as duas opções. O que você gostaria? De uma indução com misoprostol, né, com ocitocina, desculpa, com a prostaglandina, ou uma indução com balão. E aquelas pacientes que escolhiam balão, elas eram informadas de que
provavelmente ia doer. Então, muitas vezes, a gente fazia analgesia antes do balão ser introduzido, ou seja, sem dor, porque aquela paciente não queria sentir dor nenhuma. Então, já fazia analgesia, começava o processo na indução, e aí depois a analgesia era mantida à medida que fosse necessária. Bom, e o que, que é a manutenção aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente faz assim, a gente faz a primeira dose, e aí quando a gente vê que a analgesia tá, o efeito da analgesia está passando, e a paciente volta a sentir um pouco de dor, a gente vai lá e injeta uma nova dose para fazer a dor desaparecer. O que, que os trabalhos lá mostraram? Que isso tem um problema grave. Toda vez que alguém volta a sentir dor, isso causa uma facilitação da transmissão da dor para o sistema nervoso. Então, isso faz com que seja necessário mais anestésico para aliviar a dor. Então, esperar a dor voltar é um péssimo negócio, porque você precisa usar mais anestésico. Tem algum problema nisso? Aparentemente não, mas o ideal é você usar a menor quantidade possível, porque já ficou claro que quanto menor a quantidade, menor a interferência que a analgesia causa no trabalho de parto. Então, depois de uma série de trabalhos, ficou claro o seguinte: a paciente não tem que voltar a sentir dor para ela receber mais analgesia. A gente tem que usar doses quase homeopáticas, mas que garantam que a dor não vá voltar. Se você deixa a dor voltar para fazer mais analgesia, você acabou de ter que aumentar a concentração do anestésico e talvez a interferência que você vai fazer seja maior. É claro, minha gente, que isso não se compara com o que era feito antigamente, quando a paciente ficava praticamente anestesiada. Mas diminuir as doses faz uma diferença grande. Mas para diminuir as doses, a dor não pode voltar. Se a dor volta com intensidade, a dose tem que ser maior. Se a dor não volta, a dose pode ser baixinha. E aí começou-se a estudar qual que era a dose, qual que era o intervalo. E eles conseguiram descobrir qual que era essa dose e intervalo. Eu acho que nessa aula não importa muito essa questão de dose e intervalo, mas intervalos, mas só precisa saber o seguinte: é homeopático. Se você consegue fazer vários repeats, esses repeats podem ser homeopáticos e a interferência é mínima. E isso lá faz muita diferença, porque lá as pacientes, elas não ficam 6, 12 horas, 24 horas no trabalho de parto, elas ficam 36 horas, 48 horas, e isso é normal, esse período, esse intervalo maior. Então, eu acompanhei pacientes que recebiam 20, 30, 40 doses de anestesia, e tudo bem. A gente via que não existia bloqueio motor, a gente via que o bloqueio ficava adequado, onde precisava, e a gente via uma mínima diferença no trabalho de parto. Bom, e aí, como é que a gente pode fazer para injetar esse anestésico em concentração mais diluída? Então, existem duas técnicas. A técnica da esquerda é a técnica que é chamada de uso após recorrência da dor, que é a técnica que a gente chama aqui no Brasil de repique. Aí a outra técnica é a técnica do uso preventivo, que é essa técnica, as outras técnicas, né, que são as técnicas antes da dor voltar. Então, aqui no Brasil, a gente faz uma técnica que é de bolos manuais intermitentes, ou seja, a dor volta, a gente vai lá e injeta o anestésico, e aí faz a dor melhorar. Existe uma outra maneira de fazer isso, que é uma maneira. Eu tinha um colega que ele era chileno, e ele fazia muito, ele contava, né, a experiência dele com essa técnica. Em São Paulo também é assim que se faz, e no Chile também. Então, ela se chama PCA. É assim, você põe o catéter, e aí você põe uma bomba e dá um botãozinho para a paciente. Na hora que ela percebe que a dor está começando a voltar, ela aperta o botãozinho, e aí a bomba injeta o anestésico, e aí ela tem alívio da dor. Essa técnica, ela é interessante porque você explica para a paciente que ela não tem que deixar a dor voltar para apertar o botãozinho, mas aí depende da paciente, né? Tem pessoas que são um pouco mais humildes, que são menos esclarecidas e que não necessariamente vão saber. E acontecia, às vezes, do marido apertar o botão, da paciente não apertar o botão, do obstetra não deixar a paciente apertar o botão, e assim virava uma salada, né? E aí fazia com que essa técnica tivesse respostas diferentes de acordo com a situação. E aí, como é que funciona o uso preventivo? O uso preventivo é fazer analgesia sem dor. Uma das possibilidades é a infusão contínua, ou seja, você liga uma bomba de infusão no catéter e aí aquilo ali fica infundindo o anestésico de maneira, né, muito diluída o tempo todo. E é muito comum em alguns lugares associar a infusão contínua com a técnica de controle pelo paciente, de PCA. Porque aí faz infusão contínua, se aquilo ali não for suficiente, a paciente aperta o botão e ela recebe uma dose extra para tratar.
E aí isso parece muito interessante, né? Só que isso tem um problema que foi descoberto lá também. Esse problema, ele é anatômico. Toda vez que você usa infusão contínua, e nessa figura que está à esquerda, preto e branco, tem uma mancha aí mostrando o que acontece com a infusão contínua. Você concentra muito o anestésico naquele lugar onde a pontinha do catéter está, porque a pressão que você faz é uma pressão mais baixinha. Então, você põe muito anestésico numa área pequena. Quando você faz uma infusão intermitente, acontece isso que está mostrado na figura cinza abaixo. A infusão intermitente, ela tem uma pressão maior e ela consegue atingir uma área maior. É isso que a gente precisa em analgesia, como vocês viram nas figuras. A gente não pode deixar uma concentração muito alta em cima de um lugar. Do lado direito, a gente vê que com bolos, a gente consegue espalhar um pouco mais desse anestésico, e na infusão contínua a gente concentra e ele vai começando a anestesiar mais fibras naquele lugar. Então, a infusão contínua, apesar de parecer uma boa ideia, ela não é. Porque com infusão contínua, em algum tempo, depois de umas 2, 3 horas, a paciente vai ficar com um bloqueio motor na posição em que o catéter, a pontinha do catéter está. E a pontinha do catéter, às vezes, está bem lá em uma fibra lombar, que vai inervar a perna, ou as duas pernas. Então, não é uma boa ideia. Ficou claro que precisa haver uma infusão intermitente, ou seja, não, de vez em quando alguém tem que ir lá e fazer o bolso. O que faz com que a técnica que a gente use hoje pareça bem interessante, assim. Ela não é tão interessante porque a gente tem que ficar manipulando o catéter toda hora. A gente abre o catéter, injeta, abre o catéter, injeta. E, infelizmente, em alguns lugares a pessoa nem troca seringa para fazer isso. A mesma seringa que ela fez a primeira injeção, ela vai lá e pega a seringa e faz a segunda e faz a terceira. E aí, só um parênteses aqui, foi uma coisa que eu aprendi lá que parece tão básica. Quando você usa uma seringa, se você não está com a mão estéreo, você segura no êmbolo da seringa para você puxar, aspirar o que quer que esteja lá dentro. Na hora que você injeta, aquele lugar que você segurou entra na seringa e contamina a parte dentro da seringa. Então, você acabou de ter uma seringa contaminada na sua mão. Então, isso é uma coisa que não deve ser feita, assim, cada vez que você for fazer alguma coisa que deve ser estéreo várias vezes, você não deve usar a mesma seringa. Isso serve, obviamente, para pele dural, mas serve também para injeção venosa, serve para anestesia local e por aí vai. Bom, e aí, então, esse é o slide que mostra qual foi o resultado de desenrolar aquele novelo. A técnica que foi proposta, ela se chama PIB, que significa bolos peridurais programados intermitentes. É isso que 80 a 85% das pacientes recebem lá, né, nesse hospital. Cerca de 3, 4% recebem analgesia combinada, porque elas chegam, né, em período expulsivo, mas a maior parte é isso. E só para poder pontuar, 90% das pacientes recebem alguma forma de analgesia neuroaxial ou venosa. 10% são os pacientes que não recebem, ou porque não dá o tempo, ou porque não querem. Como é que funciona essa técnica? Então, tem uma bomba de infusão que vai ficar ligada no catéter e ela tem uma solução super diluída. A cada 1 hora, essa solução é infundida pelo catéter, independente do que estiver acontecendo. E aí, a paciente não vai sentir mais dor, mas ela também não vai ter bloqueio motor, não vai ter, né, as consequências de uma dose concentrada. Então, essa é a forma que eles descobriram e essa é a forma que todo mundo usa, e é com essa forma que os obstetras começaram a trabalhar, e é extremamente bem sucedido. Claro que para fazer isso precisa de uma série de coisas, né? Então, aqui, só para mostrar alguns detalhes. Primeira coisa, tem uma enfermeira obstétrica para cada paciente. Então, cada quarto fica uma enfermeira obstétrica que acompanha de perto aquela paciente. A enfermeira obstétrica lá, ela não faz parto, mas a enfermeira obstétrica, ela é muito craque em acompanhar a paciente. Ela consegue determinar problemas em várias situações. Ela é uma super vigilante e ela é aquela pessoa que acompanha o trabalho de parto muito de perto. Todos os pacientes têm cardiotocografia contínua. Eu sei que isso não é um consenso, mas lá isso foi definido, nessa figura embaixo do ponto de exclamação, vocês veem, isso aqui é uma foto, tem embaixo da cama da paciente, do lado da cama da paciente, aqui tem um cardiotocógrafo que fica registrando continuamente. Isso foi definido lá porque isso diminuiu a incidência de cesarianas de emergência. E isso permitiu lá que
que o acompanhamento do trabalho de parto gerasse menos mortalidade. Mas, para isso acontecer lá, o treinamento da interpretação da cardiotocografia virou uma prioridade. Então, assim, eu percebo que a forma de interpretação é que talvez faça a grande diferença. E lá, todo mundo tinha uma forma de interpretar que era bem acurada. Aqui do lado direito, a gente vê várias telas, e a gente vê até uma equipe aqui, essas telas, elas mostram o traçado da cardiotocografia de cada parto. Então, toda vez que aquele traçado tinha algum problema, aquele aparelho, né, soava um alarmezinho, e aí as pessoas iam lá para verificar do que se tratava. E alguns problemas, obviamente, eles eram acompanhados muito de perto, e dependendo de como acontecia, eles viravam uma cesariana, que raramente era uma cesariana na correria, porque cesariana na correria significa aumentar risco de um monte de coisas, né? Então, as coisas elas eram acompanhadas desde quando elas começavam a acontecer, para as condutas serem definidas. E óbvio que dentro de cada quarto tinha botões de códigos. É claro que as coisas emergenciais aconteciam, então tinha um código rosa, igual a gente tem no hospital onde eu trabalho, tinha um código que era, o código rosa é um código de hemorragia, o código 77, que é um código de bradicardia fetal, e por aí vai, o código azul, que é um código de parada cardíaca. Bom, além disso, todas as pacientes tinham monitorização de pressão arterial não invasiva de meia em meia hora. Então, essa é uma outra coisa que é requerida para esse tipo de analgesia e cá entre nós, para qualquer tipo de analgesia. Porque se você faz uma coisa que está fazendo analgesia de sistema nervoso simpático, isso significa que você precisa vigiar a pressão arterial. Algumas vezes a gente vê bradicardias acontecendo que não tem nada a ver com questões que não a hipotensão da paciente, mas ninguém mediu a pressão para poder saber se isso é um problema. O nível de bloqueio era testado de uma hora para saber se estava ok, se estava adequado, e a deambulação lá, ele tinha regras muito importantes, assim. Então, a deambulação, ela não era estimulada lá como ela é estimulada aqui, né? O que eles tinham de trabalho lá mostrava que a deambulação, ela é agradável para quem deseja, mas em pacientes que estão sob analgesia, os resultados parecem ser melhores quando a paciente não deambula. Então, lá não era uma questão, se a paciente queria deambular, se ela tinha vontade, obviamente ela ia deambular, existia, né, o que você precisava fazer, mas a maior parte dos pacientes não queria deambular e ninguém forçava elas a levantar da cama e a deambular. Bom, lá existiam as parteiras, né, as midwives, e as midwives frequentavam o hospital do mesmo jeito que os obstetras, 10% dos partos eram feitos com midwives, e existia uma grande pressão para que o parto fosse feito dentro do hospital. Aquelas pacientes que desejavam um parto fora do hospital, elas tinham uma série de regras para isso. Por exemplo, o parto poderia ser fora do hospital, mas a paciente tinha que conseguir chegar no hospital em, no máximo, 10 minutos. E mais uma série de regras para isso. Então, era para atender questões culturais, porque existiam algumas culturas, por exemplo, as africanas e as indianas, que elas preferiam o parto com a parteira, mas tinham regras de segurança muito mais rigorosas do que aqui, e isso não é estimulado lá. Mas, obviamente, as parteiras elas eram bem-vindas dentro do centro obstétrico. Bom, então agora só passando para dois itens que são mais rápidos, porque esse é um item que teve muita diferença e eu precisava comentar sobre elas, porque eu acho que é um super aprendizado para a gente. Lá era muito comum fazer ultrassonografia para bloqueio de neuroeixo. Lá, as pacientes obesas, elas eram uma constante. Não é como nos Estados Unidos, mas lá é extremamente frequente. Lá, é a primeira vez que eu anestesiei uma paciente com um INC de 3 dígitos. Eu nem sabia que isso podia acontecer, mas isso pode acontecer. Então, lá, quando alguém pesava 120, 130 quilos, a gente ficava feliz, falava, é uma obesinha, né? Isso aí é tranquilo. Lá eram 160, 170 quilos, eram umas coisas muito, muito, muito difíceis. E aí, isso criava um problema, porque, obviamente, fazer analgesia e anestesia nessas pacientes é muito mais difícil. Então, lá tinha uma obstetra que ela é especialista nesse assunto, ela chama Cynthia Maxwell, ela já publicou várias coisas sobre isso. Eles usavam técnicas específicas, não faziam a incisão, né, de Fanny-Steel para essas pacientes, a incisão era supra-umbilical, eles usavam esse afastador, tinha uma série de detalhes diferentes para essa paciente, e a doutora Maxwell, ela é a pessoa que cuidava da maior parte dessas pacientes obesas. E aí foi lá que foi desenvolvida essa técnica, que é a ultrassonografia, não vou explicar detalhes sobre elas, mas é só para vocês saberem que existe, é possível você marcar
nas costas do paciente, um lugar onde é melhor fazer, porque nessas pacientes muito obesas, você não palpa nada, você não sabe nem onde que a coluna está. Então, usando assim, a ultrassonografia, você consegue saber não só onde a coluna está, mas quanto da agulha você tem que usar, qual o tamanho da agulha que você precisa usar, né, o comprimento da agulha. Então, essa é uma técnica que ajuda muito, e ajuda tanto que lá não é permitido fazer nenhuma analgesia de parto sem ultrassonografia, mesmo em pacientes que são magrinhas, porque é uma técnica que ela é rápida, quando você treina, você fica ágil, e ela diminui uma série de problemas e melhora a qualidade da sua analgesia. Lá, tudo é público. O sistema de saúde é público. Não existe sistema de saúde privado lá. Não existe a possibilidade de você fazer uma consulta particular. Então, o obstetra, ele pode ser escolhido, mas o obstetra que é escolhido, ele faz parte de um time. Então, na maternidade, haviam dois times, o time A e o time B. O time A, ele fazia parte desse grupo de obstetras que era escolhido. Então, se a paciente queria uma pessoa específica, ela sabia que o parto dela iria acontecer com alguém do time A, não necessariamente o obstetra que fez o pré-natal, mas alguém que teria conheceria o caso dela e que teria acesso ao obstetra que fez o pré-natal dela. Lá, igualdade e respeito eram coisas muito, muito, muito sérias, assim. É, as coisas... A gente... É engraçado, porque aqui no Brasil a gente toma cuidado com isso mais atualmente, mas às vezes a gente não presta atenção, e o que eu aprendi foi o seguinte: você pode pensar o que você quiser, né? Assim, eu vi que várias pessoas, quando você conhecia melhor, elas tinham ideias sobre algumas coisas, mas você jamais pode deixar isso transparecer se isso for cruzar algum limite ou se isso for causar alguma ofensa em alguém. Então, lá, 50% das pessoas que moram em Toronto, elas não nasceram no Canadá. Então, a gente tinha culturas das mais diversas, coisas mais diferentes que vocês possam imaginar. Imagina um trabalho de parto. Então, eu vi umas cenas do tipo, lá, parto normal é a regra, né? Se você precisa fazer uma cesariana, eu vi algumas famílias que elas acendiam uma vela, elas começavam a colocar uns tapetes no chão, começavam a fazer oração, porque ia acontecer uma cesariana naquele trabalho de parto. Significava quase uma sentença de que alguma coisa muito ruim poderia acontecer. E assim, várias outras coisas com isso. Então, lá isso é levado muito a sério, muito a sério. Se você cruzar essa linha, você vai ser muito advertido, e dependendo de qual é, né, o seu comportamento, você vai ser, né, punido por isso e às vezes até mandado para casa. Bom, por isso, né, só para quase concluir, parto humanizado lá, uma vez uma das obstetras me perguntou assim: como é que esse negócio aí de parto humanizado lá no Brasil, né? Aí eu expliquei que parto humanizado era um movimento que, né, tentava fazer com que a paciente, todos os desejos da paciente fossem avaliados e atendidos, de maneira que fosse um atendimento personalizado. Aí ela falou: mas tem atendimento que não é assim? Como assim tem atendimento que não é desse jeito, assim, né? Como assim tem atendimento em que você faz uma episiotomia sem falar com a pessoa que você vai fazer, ou sem discutir isso antes? Como assim, né? Então, isso lá é surreal, né? Isso é uma coisa que não é absolutamente inaceitável. Bom, poucas coisas agora sobre anestesia para cesariana, para a gente finalizar. Anestesia para cesariana, eu tenho um monte de coisas, né? Mas eu escolhi duas para poder conversar. São as duas que são que eu achei muito legais. Essa doutora Balk, você já deve ter ouvido falar, porque ela é autora da regra dos três. Foi de um laboratório de dentro desse hospital que saiu a regra dos três para a ocitocina. Ela começou a trabalhar tentando descobrir qual é a dose efetiva de ocitocina, e ela descobriu que, depois de estudo, né, clínico, estudo in vitro e in vivo, que a dose efetiva de ocitocina para uma profilaxia de atonia uterina em cesarianas eletivas é de 0,3 unidades. Então, lá numa cesariana eletiva, era essa a dose de ocitocina que a gente usava assim que havia a expulsão do feto. E ela descobriu que para pacientes que tiveram exposição prévia à ocitocina, ou que tem algum fator de risco para a atonia uterina, é 2,99, por isso que ela criou essa regra dos três. Depois, né, desses trabalhos, ela se juntou a um pesquisador de Harvard, que é o Dr. Lawrence Sein, e eles juntos criaram um protocolo. Eles começaram a usar, né, nesse hospital e no hospital no Brigham Women's lá de Boston. E aí foi assim que eles... Eu não vou falar sobre a regra dos três, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A regra dos três ficou uma coisa muito clara para mim. A regra dos três serve para pacientes que têm
fator de risco para a atonia uterina, incluindo o trabalho de parto em que foi exposta à ocitocina. Pacientes que vêm para uma cesariana letiva que não tem nenhum fator de risco, a dose de ocitocina é 0,3 unidades. E a regra dos três, ela serve para mostrar para a gente algumas coisas, mas a mais importante, que eu acho que é aquilo que é a mensagem, é que a ocitocina ela tem ação limitada. A ocitocina, depois de 10 unidades, você começa a fazer dessensibilização dos receptores. E você pode até usar mais ocitocina se você quiser, mas o que provavelmente vai acontecer é que o efeito não vai ser o esperado e você vai ter diminuição desses receptores e, portanto, piora da atonia uterina. E a ocitocina é uma droga que a gente tem que respeitar muito, porque a ocitocina, além dos efeitos, né, sobre o útero, ela tem efeitos hemodinâmicos que são catastróficos. Então, usar 40 unidades de ocitocina num soro, por exemplo, é quase um sacrilégio, porque você vai fazer isso numa pessoa que está sangrando com o útero atônico e, portanto, você vai fazer hipotensão associada a isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ocitocina. E o que a regra dos três ensina? Que a ocitocina tem ação limitada e que depois de 9 unidades, você tem que mudar a sua estratégia. Você tem que usar metilhergometrina, você tem que usar misoprostol. A regra dos três serve para te lembrar que a ocitocina, ela é a primeira linha, mas que se ela não funcionou depois de 9 unidades, você precisa mudar a sua estratégia para poder conseguir fazer a autonomia melhorar. Bom, e a última coisa é o que eu aprendi sobre anestesia geral, né, para cesariana. Isso acontecia em várias situações, e o que acontecia lá, a questão da analgesia pós-operatória era muito séria, mas uma coisa que foi publicada lá foi essa instilação intraperitoneal de lidocaína. Isso já tinha sido publicado para outros tipos de cirurgia, não tinha funcionado tão bem, mas para cesariana parece muito interessante. Então, o que é feito? Se você faz anestesia geral, assim que você fechou o útero, você pega 20 ml de lidocaína com adrenalina e você instila em cima do útero e ali no peritônio. E aí depois fecha. Isso faz com que a dor no pós-operatório ela seja menor e o gasto analgésico também seja menor. Bom, agora é a última mesmo, gente, desculpa, eu acho que, né, eu falo muito, desculpa, a questão da conversão de analgesia em anestesia, que eu acho que é muito importante, né, para a obstetrícia, né, isso tem a ver com a anestesia geral, por isso eu coloquei aqui. Quando você tem tempo numa analgesia, uma paciente que tem analgesia peridural, você pode usar o catéter para fazer essa conversão numa paciente que está com catéter, né? Mas a gente sabe que peridural demora uns 20 minutos para ter um efeito adequado. Então, a conversão via catéter, ela é possível, mas ela precisa de tempo. É por isso que quando uma cesariana vai acontecer, uma das primeiras pessoas que precisa saber disso é o anestesista, porque a gente não pode injetar o volume todo de anestésico pelo catéter sem ter certeza de que o catéter está bem posicionado. Então, a gente tem que fazer isso em 2 etapas. Então, normalmente, a gente começa isso quando a paciente ainda está lá no quarto PPP ou no pré-parto, e a segunda parte a gente faz na sala. Mas é óbvio que não dá para fazer isso em 5 minutos. Então, pacientes que precisam de uma cesariana emergencial, essa cesariana emergencial, ela, com anestesia peridural, ela talvez vá causar desconforto nessa paciente. Aquela paciente que fala que está incomodando, que está puxando, que está, né, é ruim. E isso aí acabou gerando processos ao longo do tempo lá. Então, quem precisa de analgesia, de anestesia rápida, a gente tem um problema para resolver, né? Porque aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente vai lá e faz uma hack. Né? E aí, o que eu aprendi sobre fazer uma hack numa paciente que tem um catéter peridural que já foi usado? À medida que você vai injetando a solução pelo catéter, isso vai aumentando a pressão dentro do espaço peridural, e esse aumento de pressão se transmite aqui para o espaço subaracnoide, de maneira que você não sabe qual é a pressão que está acontecendo dentro do espaço subaracnoide. É claro que se você fez uma dose de analgesia, está tudo bem. Mas se você fez 2, 3... ninguém sabe. E aí o que acontece? Se você vai lá e faz uma hack nessa paciente, por causa da pressão aumentada, essa anestesia sobe muito. E aí você precisa usar doses menores. Mas o problema é que nesse momento ninguém sabe qual que é a dose menor que precisa ser feita. Então, é o que? Metade da dose? É 75% da dose normal? E aí acontecem
podem acontecer duas catástrofes. A primeira catástrofe é uma analgesia, uma anestesia insuficiente, porque você não injetou, você não sabe quanto era a pressão e o anestésico não subiu adequadamente. E a segunda coisa é o que causou a mortalidade de 10 mulheres, né, no ano passado, em torno do mundo, que é a RAC alta. Você consegue fazer uma anestesia que vai chegar lá no pescoço e a paciente vai ficar com dificuldade respiratória, vai ter hipotensão grave e vai perder a consciência. E isso aí, em cesariana, pode ser catastrófico. Então, lá, para a gente poder fazer uma conversão, a gente precisava ou fazer uma RAC combinada, e aí você usava uma dose menor e usava o catéter para completar, ou anestesia geral. Mas a preferência maior, por incrível que pareça, era por anestesia geral. Agora, uma coisa importante é que, como a gente tinha monitorização contínua, como eu expliquei, a gente raramente tinha essas cesarianas que, assim, meu Deus, bradicardia fetal, corre com o bebê, código rosa, código 77, isso aí era uma raridade. Mas quando acontecia, essas eram as duas alternativas. Só uma historinha para a gente terminar. Quando eu viajei para lá, eu seguia muito uma blogueira, porque eu queria saber como é que as coisas funcionavam lá, o que tinha, o que não tinha. Ela morava no Canadá, eu morava em Toronto, então eu gostava muito de segui-la. Ela se chama Gabriela. E aí foi curioso, porque eu fiquei quase uns 8 meses, assim, né, depois que eu cheguei lá, sem ver o blog, e aí de repente eu resolvi olhar o blog dela para ver o que tinha, né? E aí eu descobri que ela estava internada, que ela estava grávida, e ela tinha iniciado uma hemorragia anteparto, e aí eles internaram, deixaram ela em repouso, e aí ela escreveu um pouco sobre isso. E aí, no dia seguinte, quando eu cheguei no hospital, ela estava na minha escala de cesarianas. Ela foi submetida a uma cesariana agendada, né, depois de ficar praticamente 2 meses no hospital. E foi muito engraçado, porque quando terminou a cesariana, eles perguntaram assim, ela é sua parente? Porque é uma relação muito diferente, né, do que a gente está acostumado aqui. Lá, por exemplo, era uma ofensa se você perguntasse se era uma menina ou um menino. Perguntar o nome do neném, então, era uma coisa era absurdo, assim, isso era uma invasão de privacidade, né? E aí anestesiar a Gabi foi muito bom, porque voltei a anestesiar uma pessoa brasileira, então voltei a me sentir brasileira de novo. Muito bem, então mensagens para a gente recordar, rever os conceitos e aumentar o rigor nas regras de antisepsia e asepsia. Lembrar que a indução e a manutenção de analgesia requerem doses diferentes e a gente precisa repensar tudo sobre as nossas técnicas de analgesia. Introduzir ultrassonografia lombar, principalmente nas funções que são difíceis, rever as doses de ocitocina para atonia uterina, considerar a lidocaína intraperitoneal como uma alternativa para analgesia pós-cesariana. O mais importante é que é difícil mudar as coisas, muito difícil. Então, a gente precisa começar a pensar nisso e a gente precisa encontrar qual é a nossa realidade, porque talvez aplicar a PIB aqui no Brasil não seja bom, porque a gente não tem um enfermeiro o tempo inteiro com a paciente, a gente não usa cardiotocografia o tempo inteiro, mas pensar em mudar é algo que precisa acontecer. Muito bem, esse aí é meu e-mail, meu telefone, para se a gente não conseguir conversar após essa aula, vocês, né, fiquem à vontade para poder mandar, eu posso mandar os trabalhos, né, que eu citei, e muito obrigada novamente pela atenção de vocês. Eliane, eu nem sei o que falar, viu? Assim, excelente, muito boa mesmo, muito obrigada, né, assim, por esse show de aula, mesmo, ainda mais para a gente, como, né, ginecologistas e obstetras. Essa aula é extremamente importante. Eu estou de dupla aqui, tá? A Augusta está comigo aqui também assistindo. E muito obrigada. Eu vou abrir para o professor Henrique e depois, quem tiver dúvida, né? Eu queria discutir alguma coisa, tá? Mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Professor Henrique. Oi. Bom, elogiar a apresentação da professora Eliane, chover no molhado, que ela tem uma didática fantástica e atingiu o objetivo do que a gente queria, que era exatamente a questão dessa experiência e de desmistificar algumas coisas, né? Quer dizer, a gente precisa levar a anestesia um pouco mais a sério, né? Muitas dessas coisas que você coloca, das pessoas às vezes menosprezando aquilo do que estão falando, né? Vai fazer anestesia e usa mesmo material e sem uma preocupação com infecção, e às vezes aquelas complicações que acabam acontecendo, né? A questão da ocitocina, que já é uma preocupação antiga, você apresentou para a gente no tempo do Risoleta ainda, que você coordenava a anestesia
a maternidade do risoleto, você apresentou já essa preocupação com a questão das doses muito altas da ocitocina, né? E a gente valorizar, ver o seguinte, essa questão da humanização do parto não tem nada a ver com não ter anestesia, porque hoje virou esse conceito, né? Parece que a mulher tem que sofrer, né? Então, assim, o empoderamento da mulher na questão da assistência obstétrica é sentir dor. Isso você mostrou, tem uma incidência muito grande de parto normal lá no Canadá, quer dizer, a cesariana é uma excepcionalidade, os resultados são muito bons e é 85% de analgesia para parto, daquilo que dá um conforto, que pode fazer um conforto muito grande para as pessoas. Então, foi assim, excepcional ver que, principalmente quando a pessoa fala aquilo do que fez ou que está fazendo, que é a questão da prática. Quem quer ver essa prática acontecendo, vai no Mater Dei e que vai acompanhar os partos que são acompanhados, assistidos pela professora Eliane, que vai ver que essa é a realidade daquilo do que fazem muito. Na medida do possível, ela tenta reimplantar. Então, é só para elogiar e, assim, e agradecer muito, esperar que outras ainda aconteçam e abrir para as perguntas, que é o mais importante. Ok, muito obrigada. Obrigada, professor Henrique. Eu não sei se alguém, né, fique à vontade de poder perguntar, não sei se já tem alguma coisa que não... Ei, professora Lamanda, ela tem uma pergunta, né, professora Lamanda? Eu até mandei no chat, mas eu não posso me furtar a conversar diretamente, nem que seja virtualmente com a Eliane, né, Eliane? Assim, é muito bom te rever. Tanto tempo que eu não te vejo, né, Eliane? Assim, poder conversar com você é um privilégio, viu? Obrigada. E essa apresentação, então, que você nos brindou, eu até mandei no chat que com essa serenidade que você tem, as pacientes nem precisam da analgesia, viu? Basta você chegar lá. Basta você chegar lá com aquela... Quando você fala, já é uma analgesia, viu? Lembrar dos nossos bons tempos, né? É muito bom, a gente sente saudade. O que eu gostaria de comentar com você, primeiro cumprimentar também os coleguinhas que estão presentes, professor Henrique, que fez a mediação, Mari e todos os colegas. E dar um bom dia, desejar saúde para todos, né? E muita paciência, muita resiliência, né? Mas com relação ao tema, você sabe que isso é uma paixão, né? Obstetra é uma cachaçinha, né? A assistência obstétrica. E essa coisa, quando a gente vê experiências como essa que você teve no Canadá, a gente vê como que há modelos culturais, como isso está recheado de questões culturais, né? Na nossa cultura aqui, nossa contemporânea, a gente vive muito alguns dilemas, né? Esse modelo mais expectante, de um modelo mais ativo de assistência, e a minha geração, ela viveu um modelo mais ativo, mas assim, que eu não chamo de ativo, eu chamo de oportuno. Eu nunca entendi essa questão desse movimento humanizado, porque eu sempre entendi que sempre foi, é uma característica da medicina, quando você compartilha decisões, quando você toma decisões oportunas, né? Mas, enfim, eu gostaria que você comentasse algumas situações que são comuns para a assistência obstétrica atual, assim, e sempre da minha geração, a gente tem alguns medinhos. O obstetra tem muito medo do pós-analgesia. A primeira questão que eu gostaria que você comentasse nessa nossa experiência, a gente quase poderia dizer que pós-analgesia era quase sinônimo de hipoatividade uterina. E com isso você precisar de corrigir com ocitocina. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você nos dissesse assim, o que o obstetra pode fazer para ajudar? Então, é o momento certo? Como você mesmo disse, o momento certo é a hora que a paciente precisa, né? Então, o que você poderia nos dizer para comentar sobre isso? E uma outra questão é essa que você colocou do tempo, né? Que você acha que é muito importante você não deixar a paciente voltar a sentir dor para aí, então, fazer aquilo que a gente chama de repique.
Agora, esse tempo é um tempo muito pessoal, muito variável. A gente já teve paciente que aí 1 hora depois já está sentindo, começando a sentir que está voltando, outras demoram 2, 3 horas, e às vezes até quase que chega no período expulsivo e ela não está sentindo nada. A dúvida é, tem essas pacientes maravilhosas e que essa anestesia dura muito, chega até quase no período expulsivo, e aí nós, obstetras, que temos medo de anestesiar. E aí ela perder a sensação de puxo, e aí dá tudo aquilo que você sabe muito bem, que é aquela máxima que todo obstetra fala, aumenta a incidência de fórceps, aumenta a incidência de outros procedimentos para poder completar o período expulsivo. Então, eu gostaria de que você comentasse, com essa serenidade que lhe é peculiar, essas 2 situações práticas da obstetrícia, para que nós, obstetras, aí possamos assim, poder oferecer às nossas pacientes uma assistência cada vez de maior qualidade, que esse é o parto humanizado. O parto humanizado é aquele que tem um médico que segue todas as etiquetas de uma boa medicina, de uma boa relação médico-paciente, não precisaria de movimento nenhum, né? A minha mensagem é essa, que eles novamente cumprimentar a todos e te mandar um beijo. E mando um beijo para todo mundo lá do Mater Dei, especialmente o Arthurzinho. Falo com ele que eu amo ele. Pode deixar, o recado vai ser transmitido. Muito obrigada pela pergunta. As 2 perguntas são ótimas, elas são muito, muito práticas. Bom, eu vou começar pela ocitocina e analgesia. Essa questão, ela é obviamente muito presente. Toda vez não, mas a maior parte das vezes em que a gente faz analgesia, a gente muda o balanço de catecolamina no corpo da paciente, porque tem alguém sentindo dor que vai parar de sentir dor e aí tudo vai mudar. E isso vai certamente interferir de alguma forma. E às vezes essa interferência é tão importante que você percebe uma mudança no padrão de contrações. Então, o que existe sobre isso? Se você usa doses adequadas, essa interferência, ela pode acontecer, mas ela não vai resultar em um desfecho diferente. Então, isso é o que foi mostrado. Então, o que o obstetra pode fazer é esperar um pouco, pelo menos uns 30 minutos, até você voltar ao balanço de catecolaminas adequado, para você decidir sobre o que fazer, né, com a condução do trabalho de parto. Lembrando que, mesmo que você observe essa mudança no padrão de contrações, isso provavelmente não vai mudar em nada o que vai acontecer no final. Então, professora Lamanda... Então, Eliane, o tempo é um ponto muito importante aí, né? Paciência. Eu acho que obstetrícia, a palavra obstar é aguardar, esperar. A gente está esquecendo desse termo, né? Então, depois que faz anestesia, eu já vejo que o obstetra já coloca no próprio soro a ocitocina, né? Então, a questão é esperar um pouquinho, né? É isso mesmo. 30 minutos, né? É isso mesmo, é aguardar. Vocês precisam ter paciência em um monte de coisas, né? E, aliás, eu queria já declarar aqui, né? Eu já falei isso com muitos obstetras com os quais eu trabalho, assim, eu acho que vocês são uma especialidade que tem um grande amor pelo que vocês fazem, porque quem não tem amor não consegue continuar fazendo o que vocês fazem, né? É uma entrega, é uma coisa muito grande, assim. Então, essa é uma das razões de eu gostar de anestesia obstétrica, porque eu percebo que eu trabalho com pessoas que estão gostando muito do que elas estão fazendo, mesmo que, às vezes, seja às 3 da manhã e que esteja todo mundo cansado e exaurido, mas vocês estão lá. Então, assim, eu queria só declarar a minha admiração pela especialidade de vocês, porque é um negócio, eu realmente, assim, a palavra é admiração, né? Vocês enfrentam coisas que são muito difíceis e continuam, né? Então, eu acho que essa é a palavra, paciência. Agora, é claro, né, professora Lamanda, que isso vai depender do que tem a ver com a segunda pergunta, que é com qual tipo de analgesia você está lidando. Porque, como a gente vive no emaranhado hoje, né? Você chega na maternidade, você não sabe o que você vai encontrar. Então, você não sabe o que esperar. Por exemplo, uma analgesia que dura 3 horas, só tem 2 explicações possíveis para isso. Ou a paciente não está em trabalho de parto, ou a dose foi muito alta. Porque uma analgesia com uma dose, né, adequada, e numa paciente que está em franco trabalho de parto, ela vai durar 2 horas.
Só que, historicamente, isso não é uma crítica, é só uma observação, quase que epidemiológica. Historicamente, os anestesistas, eles costumavam fazer doses maiores, porque a nossa maneira de trabalhar requer que a gente esteja lá para fazer os repiques, e às vezes o anestesista não consegue estar lá. Essa foi uma das razões de, no Mount Sinai, eles colocarem bomba. Porque vocês imaginam 20 salas de parto com pacientes em trabalho de parto, o que seria uma noite de uma pessoa tendo que fazer bolos manuais? É impossível isso, é impossível. Então essa foi uma das decisões, né, uma das primeiras decisões, usar bomba de infusão, tanto por isso quanto pela questão da infecção, da manipulação do catéter. Então, esse negócio é muito mais profundo, sabe, professora Lamanta? Porque o que precisa acontecer? Precisa haver uma padronização de pelo menos algumas coisas. Não que todo mundo tem que fazer tudo igual, mas algumas coisas precisam ser padronizadas. Uma analgesia que ela produz bloqueio motor, que ela dura um tempo muito longo, que ela não permite que a paciente consiga se levantar, essa é uma analgesia que vai interferir de uma maneira importante durante o trabalho de parto. Então, eu acho que vocês ficam numa situação muito vulnerável. A verdade é essa, para ser extremamente sincera, porque vocês não sabem o que vai acontecer. E aí, eu acho que o que vale a pena é você olhar, né? Assim, alguém fez uma analgesia, dá uma olhada no que está acontecendo, né? Se ela durou em torno de 2 horas, então essa é uma analgesia, e não teve bloqueio motor, então essa é uma analgesia com uma dose que provavelmente está adequada. Então, só não deixa a paciente voltar a sentir muita dor para fazer uma nova dose. E o papel, né, nosso é começar a trabalhar de um jeito diferente também, porque se você não deixa a paciente voltar a sentir muita dor, você não precisa fazer uma dose muito alta. Então é isso que precisa ser aprendido, que se você trabalha junto com o obstetra e ele te permite fazer analgesia quando a paciente não tem dor intensa, você pode usar doses mais baixas. Muitos anestesistas já sabem disso, só que o que acontece é que o trabalho ele não é conjunto. Então, o obstetra ele tem medo, né? Ele prefere deixar a paciente sentir dor, e aí ele até fala assim, não, espera mais um pouquinho, né? Vamos esperar para poder, né? E aí, depois, quando a paciente está lá morrendo, aí chama o anestesista. E aí não tem jeito de aliviar uma dor dessa com uma dose baixa. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta muito complexa, porque ela iria requerer a gente mudar vários comportamentos. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Assim, não dá para desistir, é para isso que está aqui. Eu já percebo que de 5 anos para cá, muita coisa mudou em analgesia no Brasil, né? De 10 anos para cá, então não preciso nem falar, porque antes não tinha nem analgesia direito, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa apresentação aqui é um começo, né, dessa conversa. E a melhor solução, na minha opinião, é fazer protocolos locais, mesmo. Assim, é a primeira solução, porque aí vocês vão saber o que vai acontecer. Se aquela paciente recebeu a dose habitual e está durando isso 3 horas, significa que aquele trabalho de parto, talvez ele não esteja adequado. Mas só dá para dizer isso se você souber o que está acontecendo. Então, a minha resposta para isso é protocolar a analgesia, né? Para padronizar, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Com certeza, Eliane. Eu também acredito muito nisso, de maior integração do serviço. O que a gente observa aqui são equipes de plantão que muitas vezes não conversam entre si, né? Isso acontece com as equipes, vamos colocar lá, né, no Hospital das Clínicas, por exemplo, talvez os coordenadores aí de residência que a gente está vendo aí, né? Ou de serviço, a gente está vendo que o Schneider está aí também, né? Eu acho que seria muito importante esses coordenadores conversarem entre si e promover uma maior integração de equipes. Uhum. Que aí, protocolos, eu acho que tudo funciona como você estabelece diretrizes, treina e depois avalia. Então, esse é o caminho, né? Então, aí tá feita a proposta aí para o HC, né? E agora, então, fica com eles essa responsabilidade, né? Que eu acho que isso ajuda demais. Eu acho que a academia tem essa função, né? Uhum. De oferecer um exemplo de modelo, né? Eu acho muito importante isso. Obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada. Eliane, tem mais 2 perguntas.
que as meninas, acho que são duas residentes, né, que perguntaram no chat, você está lendo aí? Uma delas foi, que você até respondeu, né? Como que o anestesista administra, né, a questão de, sendo que 80% das pacientes receberiam analgesia, né? Então, seriam muitas salas. Eu acho que você respondeu, né, que é a bomba. Sim. Eu acho eu acho que é possível ainda, sabe? Mesmo sem a bomba, é possível. Mas, dependendo, vai ser impraticável, né? Em lugares que tem poucos leitos, isso é completamente possível. O anestesista ele vai ter que se virar durante a noite, e esse talvez seja o melhor caminho para colocar uma bomba, né? Para descobrir que desse jeito não dá. Só uma outra coisa sobre isso, um parênteses, é aquilo que eu falei, cuidado né? O cuidado que a gente tem que ter de trazer um modelo para o nosso. Então, será que a gente pode colocar uma bomba, por exemplo, em infusão intermitente, numa paciente que não tem alguém do lado o tempo todo? Será que a gente pode fazer isso em quem não tem cardiotocografia o tempo todo? Essa é até uma conversa que eu tive com o Ernesto, e depois, né, a gente poderia conversar. Talvez, assim, esse modelo de bolos manuais, ele se adequa bem à nossa realidade, porque toda vez que tem um bolos manual, o anestesista vai até lá, e aí ele administra, e aí, teoricamente, pelo menos, ele espera um pouco, mede a pressão, e aí ele sai. Então, o bolos, ele é acompanhado, né? Diferente do bolos por bomba, que ele vai feito e, né, não tem ninguém acompanhando. Desculpa te cortar, mas isso era importante falar. Claro, ótimo. E a Fernanda voltou agora, pergunta, né, também, assim, qual que é a proporção, né, assim, de anestesista-paciente, né, porque é uma prática comum na solicitação da analgesia, né, a questão, assim, da assistência, né, assim, limitar o número de procedimentos para o profissional, né, anestesista. E, assim, que você pode comentar com a gente, né? Como que seria possível fazer isso para poder aumentar a taxa de analgesia, tipo no sistema público nosso mesmo, aqui brasileiro? A primeira coisa que eu consigo pensar, bom, eu acho que as coisas já melhoraram muito, né? Eu posso estar, né, com uma visão meio romantizada do negócio, mas eu tenho a impressão que as coisas já melhoraram muito, né? Existem alguns lugares em que ainda não tem, né, essa melhora. Existe um problema legal no Brasil, que é aquela questão de anestesias simultâneas, que ela precisa ser mudada, né? A gente faz muita pressão sobre a sociedade, porque vocês já devem ter escutado, se eu estou fazendo uma analgesia, eu não posso fazer mais nada, eu não posso associar anestesias, e isso é absolutamente questionável do ponto de vista científico, mas ele não é questionável do ponto de vista legal. Então, os colegas que falam sobre isso, eles legalmente, eles têm razão, mas se você vai trabalhar numa maternidade, não dá para ficar ouvindo alguém gritando e não fazer nada, porque, né, legalmente, isso cientificamente está certo, fazer legalmente não está. Então, eu acho que isso aí isso é a primeira coisa que precisa ser mudada. E isso aí, a mudança disso aí é colocar pessoas que gostam de anestesia obstétrica dentro de uma maternidade, né? As equipes que trabalham com obstetrícia, elas precisam ser equipes que gostam de fazer anestesia obstétrica. Isso é uma outra coisa muito importante, e lá isso era muito claro, assim, não era todo mundo que fazia obstetrícia, do mesmo jeito que não é todo mundo que faz anestesia para cirurgia cardíaca, do mesmo jeito que não é todo mundo que faz transplante. Obstetrícia era uma coisa muito específica e que precisava de pessoas especializadas e que gostassem daquilo. Cientificamente, a gente não precisa, procedimentos, por exemplo, que são da dor, né, que vocês conhecem, tem uma clínica de dor dentro do HC, não existe uma restrição de quantos procedimentos para dor são feitos por mesmo profissional. Então, a analgesia de parto, ela se aproxima muito mais de um procedimento de uma anestesia para dor, né, de um procedimento para tratamento de dor, do que de uma anestesia mesmo. Então, a primeira coisa é resolver essa questão com a sociedade, e eu acho que uma coisa importante é essa, assim, é criar uma equipe de anestesia obstétrica, porque aquela equipe, ela vai trabalhar de um jeito mais científico. Me desculpe, eu esqueci do restante que você tinha perguntado, fiquei tão empolgado com essa resposta, me esqueci. Na verdade, ela perguntou da proporção, né, de anestesista, a Fernanda, e assim, né, que acho que a pergunta dela eram duas, né? A proporção entre anestesista e paciente, e como na verdade, aumentar a taxa de analgesia, né?
Eram as duas perguntas dela. Aumentar a taxa de analgesia, eu acho que é isso, né? Assim, você criar equipes que gostem daqui. Bom, enfim, essa já está respondida. A proporção, ela não existe isso escrito em nenhum lugar da literatura. O que acontecia lá é que a gente tinha para 20 quartos de parto e 5 salas de cesariana, um anestesista sênior, um fellow, um residente. Eram 3 pessoas. E essas 3 pessoas davam conta disso tudo, por incrível que pareça. Assim, algumas vezes a gente atrasava um pouco para fazer algumas analgesias, porque às vezes as coisas complicavam. Mas eu não sei te responder com dados na literatura qual que seria a proporção anestesista para leito. Mas a maternidade é uma pessoa que precisa ter um anestesista, né, presente e, no mínimo, uma anestesista de backup. Eu acho que essa aí é uma coisa importante. Backup que eu falo assim, alguém no centro cirúrgico, um residente, porque as coisas elas podem complicar dentro da maternidade e às vezes você precisa de uma pessoa extra. Então essa é a primeira coisa. E legalmente, se você tem um anestesista, né, presente no hospital de backup, você pode fazer várias analgesias ao mesmo tempo, porque a gente já tem uma jurisprudência para isso, um problema que aconteceu no Sul, em que a pessoa foi absolvida porque havia um anestesista de backup. Então, ela não foi condenada por fazer 5 analgesias ao mesmo tempo, porque existia uma outra pessoa que podia, né, atender uma intercorrência. Então, me desculpa, mas se eu for responder a isso, eu vou ter que responder muito no que eu acho, e aí é ruim, né? Uma proporção, não existe essa definição. Agora, o HC continua tendo 5 leitos, é isso? Ou mudou? Tem tanto tempo que, né, eu já tenho um tempo que eu não vou lá. Quantos leitos tem de obstetrícia dentro do HC, de trabalho de parto? Eu não sei, o Chinaya estava aqui, não sei se ele continua. Ou alguém que está lá, algum residente, sabe, né, que está assistindo, sabe falar o número de leitos? Professor Mário Dias. Eu acho que são 7, Mari, que vai até o G, né? Então, eu acho, também tem um tempo que eu não vou lá. Então, ele falou que são 8, mais um PPP. Ele respondeu aqui. Então, 8 mais um PPP. Tá certo. Então, esse número de leitos é um número de leitos que, se você for fazer, né, analgesia na maior parte dos pacientes, um anestesista vai ser suficiente, mas você precisa muito de um segundo para compartilhar, né, as responsabilidades, porque a chance de você ter coisas ao mesmo tempo aí é uma chance que já é considerável. Mas, enfim, né, essa pergunta, me desculpa, mas eu não consigo responder. Mas tá ótimo, Eliana, foi excepcional mesmo. Nossa, eu acho que todo mundo que né, assim, residente, a gente, né, aprendeu demais. Deveria ser uma aula básica mesmo, assim, de primeira semana de residência, analgesia obstétrica, né, assim, ou assistência, né, de anestesista na obstetrícia. Alguém queria comentar mais alguma coisa? O professor Henrique quer fazer alguma outra consideração? Não, eu acho que assim, o que a Eliane coloca é que tem que ter equipe mesmo. Não dá para hoje, no modelo do que nós acabamos voltando, infelizmente, no Hospital das Clínicas, que você tem um anestesista que, de vez em quando, aquele que está menos cansado, aquele que está, ele vai lá e faz. Ele não tem motivação, ele não tem... Aquilo não é prazeroso para ele, aquilo é trabalho. Ele não faz parte da equipe. E é ótimo quando a gente trabalha em obstetrícia em equipe, porque é aquela situação que a gente brinca, a gente sabe que hora que o menino vai nascer e o anestesiologista ele sabe a dose do que ele vai fazer. Porque quando ele não sabe, muitas das vezes ele faz uma dose muito alta. Ele acaba fazendo uma dose extremamente excessiva daquilo que não ajuda absolutamente nada. Aquilo acaba atrapalhando o trabalho de parto, porque ele não está na equipe, no grupo. Ele vai uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses, ele vai na maternidade para fazer umas anestesias. Isso é muito ruim. O que nós precisávamos voltar a ter equipe, ter a cara, saber exatamente quem que é e discutir os protocolos. E parabéns mais uma vez, professor Eliane. Joia. Então, eu agradeço novamente, né, assim,
professora Eliane, professora Henrique, pela disponibilidade, né, e pelo grande aprendizado mesmo, acho que foi ótimo mesmo. Muito obrigada, viu, Eliane, pela participação aqui no Centro de Estudos. Eu que agradeço a vocês muito pelo convite. Se quiser fazer isso uma aula no começo da residência, você já sabe o que precisa fazer, é só me falar. Já estamos marcados. Pois é, né? Muito obrigada. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês, me desculpem, né, porque a gente acabou gastando muito tempo. Num dos cursos de aula online eu aprendi que a gente não pode gastar tanto tempo assim, mas eu não resisti, então me desculpe. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Mas foi ótimo, excelente, tá ótimo. Muito obrigada, viu? Beijo, obrigada, tchau, tchau. Tchau.